Fala aí, minha gente. Agora, um videozinho sobre análise gráfica das mudanças de estado físico. Vamos falar aí de substância pura, misturas eutéticas, azeotrópicas, diagrama de fase. Vamos bater um papo sobre essa análise gráfica, que é uma competência importante para os vestibulares e também para o nosso Enem. Tranquilinho? Se liga aí, vamos nessa! Bom, minha gente, agora olha só esse diagrama aqui de aquecimento de substância pura. Quero chamar a atenção de vocês para um negócio aqui muito importante. Que negócio é esse, Piquet? Ponto de fusão, ponto de ebulição. Uma característica que nós usamos bastante para definir se uma amostra é pura ou não é o gráfico, tanto do aquecimento quanto do resfriamento, eles apresentarem temperaturas constantes ao longo do processo, que seria a fusão e a ebulição. Vamos ver qual é a cara desse gráfico? Me ajuda lá. Tem o sólido e quando eu tiver apenas um estado físico, a temperatura sobe. Todo o calor fornecido para o sistema, ele é utilizado para mudar a temperatura dele. Quando eu começo a ter dois estados físicos coexistindo ao mesmo tempo, toda a energia agora vai ser utilizada para mudança de fase. Então, o nosso sólido, o nosso líquido coexistindo, eu tenho toda a energia fornecida nesse intervalo aqui de tempo é totalmente convertida para a mudança do sólido para o estado líquido. E a temperatura não se altera. Nós podemos chamar isso aqui de patamar, que seria patamar da fusão ou ponto de fusão. Acabou meu último pedacinho de sólido, o meu líquido volta a ter aumento na temperatura. Enquanto eu tiver apenas o estado físico líquido ou um único estado físico no meu sistema, todo o calor é fornecido para elevar a temperatura. Ele é utilizado para subir a temperatura. Nós chamamos os calores relacionados à variação de temperatura, tanto do sólido quanto do líquido, de calor sensível. A gente sente esse calor. E aquele calor que não muda a temperatura é chamado de calor latente. No caso aqui, calor latente de fusão. Pô, Pink, beleza, e tem só líquido, sobe, até que eu tenho a formação da minha primeira bolha. Aí eu passo a ter líquido e vapor juntos. Nós na química, gente, colocar líquido e gás também está valendo, tá bom? Todo o calor nesse intervalo de tempo aqui, ele é utilizado para mudar de estado físico. O líquido virar vapor. Acabou minha última gotinha de líquido, a temperatura volta a subir. Agora aquecimento de uma mistura comum. Toda a energia do sistema vai ser fornecida para ele e vai acontecer o aquecimento. Enquanto eu tiver sólido, aquece. Só que na fusão, diferente do processo que nós temos de substância pura, que tem um patamar aqui, que aqui fica retinho, a mistura comum não. Eu vou ter uma faixa de fusão. A faixa de fusão eu vou ter uma variação na fusão do meu componente. Por quê? Porque aqui a mistura vai ter uma mescla entre a temperatura de fusão de um componente e a temperatura de fusão do outro. Belezinha? Agora, depois volta a subir, tem o líquido. Aqui de novo, não tem o patamar na ebulição. Então, se você perceber que o gráfico de mistura comum, nenhum momento ele é paralelo ao eixo X. Não tem nenhum patamar. Tem dois patamares, você confirma que é substância pura. Não tem nenhum patamar, certeza que é mistura comum. Agora, olha só, algumas misturas especiais, são duas. Mistura eutética. O que é isso, Pink? Mistura eutética. Varia a ebulição. Então, a ebulição varia igual à mistura comum, porém a fusão é constante. Então, a fusão aqui, ela não vai ter alteração no seu processo, enquanto ela estiver acontecendo. Tranquilinho? Então, um gráfico aqui, bonitão, de temperatura por tempo. Aqui eu vou ter temperatura em graus Celsius e aqui eu vou ter o tempo em minutos. Então, temperatura por tempo, tem só sólido, zero problema, a temperatura vai subir. Só que a hora que chegar na fusão eu vou ter um patamar, eu vou ter sólido mais líquido, porém vai ser
constante esse processo, diferente da mistura comum. Ó. Depois eu passo a ter só líquido, a temperatura sobe, só que aí a hora que eu chego na ebulição, não tem patamar, porque se eu tivesse 2 patamares, não seria mistura especial, não seria mistura eutética. Se eu tivesse 2 patamares, seria uma substância pura. Aqui na eutética, não, eu vou ter uma faixa de ebulição quando eu tenho a passagem do líquido para o vapor, ou líquido mais gasoso. E aí, por fim, a temperatura só sobe, eu tenho substância gasosa. Show de bola? Essa é uma mistura especial, ou mistura eutética. Varia só a ebulição. Agora, outra é a azeotrópica, é o contrário. Então, na mistura azeotrópica, varia a fusão, porém a ebulição ela é constante. Tá? A ebulição ela não muda o seu valor enquanto estiver acontecendo. Também um gráfico de temperatura em graus Celsius, pelo tempo em minutos, tranquilinho. Então, olha só, aqui eu tenho sólido, aqueço, 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 aqueço. A nossa fusão ela vai variar, ela vai ter uma faixa de fusão, que eu vou ter sólido mais líquido. Nela, a passagem do sólido mais líquido não é constante. E aí, só líquido de novo, cheguei na formação das primeiras bolhas, eu tenho um patamar, que é o patamar que acontece a passagem do líquido para o vapor, temperatura constante. Então, o patamar na azeotrópica é em cima, é a ebulição, o patamar na eutética é embaixo, é a fusão. Tranquilinho? E para finalizar, o diagrama de fases. Ó, saca só, essa carona aqui do diagrama de fases, pressão por temperatura. Aqui eu tenho o diagrama de fase da água. O que é importante nele, gente? Pensando aqui na nossa química, ó, identificar os estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Então, isso daqui é importante. Por quê? O que pode ser pedido? Por exemplo, ele pode pedir para você colocar um pontinho aqui e perguntar o que significa esse ponto aqui. Esse ponto aqui significa que está coexistindo o sólido e o líquido. Agora, se eu fizer uma setinha daqui para cá, o que significa isso? Que está acontecendo um processo de fusão, o sólido está passando para o líquido. Se eu fizer a mesma coisa aqui, o que significa isso? Que eu tenho os 2 estados físicos, o líquido e o gasoso. Se eu mandar uma setinha aqui, esse processo é um processo de ebulição, passagem do líquido para o gás. Show de bola? Pergunta que pode ser feita. E aí é bem legal a gente ficar ligeiro com isso. O cara fala, olha, eu tenho água líquida aqui no ponto A. Eu quero fazer essa água líquida entrar em ebulição. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer a água líquida passar para o estado gasoso rapidamente? Posso. Como? Aquecendo. Ó. Venho aqui, aqueço, ela passou. Então, com o aquecimento, numa mesma pressão, eu consigo fazer a água ferver. Padrãozão. Mas, ó, a pergunta do titio cor-de-rosa aqui, ó. Quero fazer a água ferver sem esquentar. Tem jeito? Você acredita que tem? Ó, aqui nessa posição eu posso fazer a água virar gás baixando a pressão. Então eu posso diminuir a pressão do meu recipiente e fazer ela ferver. Então a resposta para a pergunta, posso fazer a água ferver sem esquentar? Sim. Como? Baixando a pressão. Fechou? E para fechar esse gráfico aqui, eu coloco um ponto aqui. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto T, que significa ponto triplo. Ô Pink, o que é ponto triplo? Ponto triplo é aquele ponto que eu tenho os 3 estados físicos juntos, sólido, líquido e gasoso. Então, nesse ponto aqui eu tenho a coexistência dos 3 estados físicos. Show de bola, gente? Espero ter ajudado. Galera, abraço!